Quando a morte foi criada? Você sabe? Isso está na Bíblia? Nos acompanhe, por favor. Perguntaram para mim um dia: você sabe quando a morte foi criada? E minha resposta com base bíblica foi: a morte não foi criada. Mas aí a pergunta: mas como Jesus venceu a morte, se a morte não é criada? Então, eu vi a necessidade de falar sobre morte, já que estamos falando de escatologia e estado intermediário dos mortos é a próxima aula. Então falaremos um pouquinho sobre morte hoje. O que é exatamente morte? Morte é, na verdade, a ausência, a interrupção, né, em uma vida. Por exemplo, pode ser quando você corta um pé de alface, é um organismo vivo. Então aquele pé de alface começa a morrer porque faltam os nutrientes para que mantenha vivo. A nossa vida também, quando nós paramos de respirar, o sangue para de circular no corpo, nós morremos. Nós que somos o organismo vivo, paramos de manter o nosso corpo em funcionamento. Bom, primeiramente, tem que se entender o que é a morte que Jesus venceu. Jesus venceu a morte como? Por quê? Quando? Em que condições? Temos que levar em consideração que o Novo Testamento foi escrito em grego. Em grego. O Antigo em hebraico, o Novo em grego. Então, se ele foi escrito em grego, para saber que tipo de morte que Jesus venceu, deve-se recorrer ao grego. E quando fala de grego, de Grécia, lembramos de filosofia e lembramos de mitologia. Mitologia, embora seja histórias lindas, fantásticas, ela não se trata exatamente de mentira. A mitologia não é mentira, é uma forma de explicar, independente da ciência, algo que é inexplicável. Então os gregos tinham a sua forma de explicar. Eles explicavam sobre a morte, explicavam sobre os deuses, sobre a mitologia grega e a mitologia de uma forma em geral, ela está tão infiltrada em nossa cultura que quando chove, por exemplo, você escuta um trovão. E quando você escuta o trovão, se uma criança te perguntar o que é isso, você responde: é um trovão. Mas aí a criança vai te perguntar: o que é um trovão? Então você vai explicar com base no seu conhecimento de ciência que você tem ou não o que é exatamente um trovão. Mas o trovão, literalmente, se você for voltar na história para perguntar o que é um trovão, ele é o rugido de Thor. Thor é um deus da mitologia, aquele loiro dos cabelos compridos que tem um martelo na mão. Então tem toda uma história que quando não chove é porque roubaram o martelo de Thor. Eles explicavam dessa forma. Até hoje nós dizemos que está trovejando, o que é um trovão, e não sabemos que isso vem de uma mitologia, de uma história. Até hoje nós guardamos isso, tá bom? Vamos voltar aqui nessa parte aqui para entender. Primeiramente, o ser humano, quando nós falamos de vencer morte, é porque todo mundo sabe que vai morrer um dia. E como nós sabemos que vamos morrer um dia, o que acontece? Nós temos uma preocupação. E aí? E depois que eu morrer? Tem vida após a morte? Como é que fica a minha vida? Eu fico consciente ou fico inconsciente? Como é que fica, para onde eu irei depois da morte? Acaba tudo? Então o ser humano tem a necessidade de explicar, de perguntar, de ter respostas para isso. E com base nesses questionamentos, que não é de hoje, nós recorremos principalmente à religião. E cada um vai ter um tipo de resposta. Então vamos lá. Quando Deus criou o homem do pó da terra, não foi assim que a Bíblia diz que Deus fez? Deus criou o homem do pó da terra. Vamos ler Gênesis 2, capítulo 7. Gênesis 2 e 7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do
pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Sabe o que significa isso? Deus pegou algo material que existia nessa terra, tá bom? Por isso que o homem é como qualquer outro animal, a parte, o corpo, né? A parte física do homem é como qualquer um outro animal. Tem sangue, sangue vermelho, o sangue circula no corpo, quando morre entra em decomposição, é a mesma coisa. O homem foi criado de algo que existia nessa terra e que possivelmente deu origem também a outros seres, vamos dizer assim, outros animais. O que acontece com isso aqui? Então, quando o homem é criado, ele é um boneco normal, mas Deus sopra nos narizes do boneco que ele fez de barro e esse boneco começa a respirar, a viver. O organismo começa a se manter, começa a viver, tornou-se alma vivente. Terminamos de ler em Gênesis 2:7. O que significa isso? Então, quando você pergunta assim, e a morte? A morte é quando essa respiração, esse ar, esse sopro que Deus colocou nos nossos narizes, que nós estamos, né? Nós herdamos dos nossos pais, dos antepassados, de Adão até os dias de hoje. Quando acaba esse ar, nós morremos, tá bom? Certa vez, Jesus estava conversando com Nicodemos e Jesus falou para Nicodemos assim, olha Nicodemos, você tem que nascer de novo. E necessário nascer de novo. Aí Nicodemos fala assim, como é que pode um homem velho, maduro, ou seja, entrar no ventre da mãe e voltar a nascer? E Jesus responde para Nicodemos, olha Nicodemos, eu estou te falando de coisas naturais e você não entende. Se você não entende nem o que é natural, como é que você vai entender o que é espiritual? Então nós temos que entender o natural para entender o espiritual. E para entender o natural, deixa eu falar para você aqui uma coisinha rapidinho. Uma bateria de celular, quando você pega um telefone celular, a bateria dele acaba com o tempo. O que é que você faz com esse telefone? Você pega o telefone, coloca na tomada, então ele dá uma carga nessa bateria e essa bateria vai durar por um certo tempo, de acordo com a quantidade que você usar o seu telefone. Por exemplo, se você usar mais jogos pesados, vídeo, aumentar a luz do visor da tela, então o vídeo, a bateria termina rapidinho. Se você usar uma velocidade moderada, a energia da tela moderada, se você desligar os aplicativos que não estão sendo utilizados, a sua bateria durará mais. Assim é o ser humano. Quando nós nascemos, vamos dizer que nós temos tipo uma carga de energia na nossa bateria. E se nós esbanjar essa carga, talvez nas drogas, no álcool, arriscando a vida, entre outras coisas, a tendência é morrer mais rápido. Caso contrário, temos a tendência a viver um pouco mais. A nossa bateria dura um pouco mais. E onde entra Deus na história? Deus entra na história que ele não é uma bateria. Deus é a fonte. Deus é a energia em si. Prova disso está no livro de João, no capítulo 10 e versículo 18. Deixa eu ler para vocês. João 10 e 18. Eu não vou editar esse vídeo, então eu vou ler para vocês aqui com muita calma. Vamos lá? Jesus falando assim, Jesus, considerando que Jesus é Deus, ele está dizendo assim, ninguém tira de mim, mas eu dou de mim mesmo. A dou, tenho poder para dar e tenho poder para tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Então está dizendo aqui, olha, Jesus estava dizendo aqui, a minha vida, a minha energia, a minha bateria
Ninguém tira, não acaba, não esgota. Deus, é o autor da vida. Ninguém toma, ninguém tira de mim. Eu que dou a minha vida. Eu dou e tomo de volta. E isso significa, por isso que entende-se que Jesus foi a pessoa, o ser humano, o crucificado que mais demorou a morrer, porque ele só morreu quando ele quis. Ele disse assim: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele rendeu o espírito e disse: Pai, está consumado. Então ele morre. Nesse momento ele está o quê? Se entregando. E na hora de ressuscitar, quem ressuscitou? A passagem diz que Deus ressuscitou Jesus. Outra passagem diz que o Espírito Santo ressuscitou Jesus. E outras passagens diz que ele ressuscitou dos mortos. Significa que ele tem o poder de morrer e ressuscitar quando bem quisesse, porque o gerador de energia estava nele. Ele não era apenas uma carga dessa energia. Eu expliquei aqui o natural, o material que nós utilizamos no dia a dia, só para dar uma clareada. Espero que tenha ficado bem entendido. Então, quando essa bateria acaba, quando o nosso fôlego de vida interrompe, nós morremos. Para entender a linguagem bíblica do Novo Testamento, vamos recorrer aqui então. Quando a Bíblia fala de morte, a Bíblia está falando de Thanatos. Thanatos no grego. O que é Thanatos no grego? Tá bom, então você quer saber quando foi que a morte foi criada? A morte foi criada dia 21 de agosto. De acordo com a mitologia grega, dia 21 de agosto é o aniversário de Thanatos. Tá bom? Da morte. Isso não tem nada a ver com o cristianismo e nem com a Bíblia. Mas como a Bíblia foi escrita na linguagem grega, temos que saber o que estava dizendo lá para entender aqui. Por isso, às vezes dizem que agosto é o mês do desgosto, ou que muitas catástrofes e desastres acontecem no mês de agosto. Eu já ouvi até alguém dizer que o aniversário do diabo era em agosto, alguma coisa do tipo. Mas vamos levar em consideração que é apenas uma mitologia, tá? Uma história, um aniversário, uma data da mitologia grega, tá bom? Thanatos é o nome do deus da morte. O que é que Thanatos faz? Por que Thanatos é o deus da morte? É porque ele aparece com uma foice naquela ideia de ceifar, de arrastar a vida dos homens, e com uma asa, porque ele voa, porque ele consegue se locomover facilmente de um local para o outro. Esse é o deus da morte de acordo com os gregos. Então Thanatos, ele mata. Sabe quando você vai estudar sobre medicina legal? Se aprende sobre tanatologia, sobre a doutrina da morte ou o estudo da morte, quando o corpo demora tanto tempo, depois que morre, é para esfriar, depois o corpo fica mole, depois ele fica enrijecido, depois ele fica mole novamente, quando aparece a mancha verde. Tanatologia, tudo vem de Thanatos, da morte. Então, a Thanatos, ele é responsável pela morte das pessoas. Depois que a pessoa era morta, ela, na ideia grega, ela vinha até o Charon. Charon, se vocês verem aqui, né? O X, o A, o P, que é R no grego, o O e o N, que parece um V. Esse Charon, ou Caronte, como é conhecido no Brasil, no nosso português, Caronte. Esse Caronte, ele era responsável por adentrar, por atravessar as almas dos mortos no rio Estinge. Então ele tinha um barco, ele era o barqueiro do mundo dos mortos, o barqueiro do submundo. Então ele pegava as pessoas que o Thanatos trazia e levava essa pessoa até o Hades, tá bom? Thanatos, Caronte, Hades. Essa era o caminho do morto.
Mas para que Caron ou Caronte levasse a pessoa pelo rio, atravessasse a pessoa, essa pessoa tinha que ter sido enterrada, tinha que ter tido um enterro decente e precisava de ter uma moeda. Então os gregos colocavam uma moeda ou nos olhos ou na boca do morto para que ele fosse atravessado por esse rio, para que Caronte levasse o morto, a alma desse morto, até o Hades, para que ele pudesse descansar em paz ou não. O problema é que quem não tinha sido enterrado direito e nem estava com a moeda, ficava preso na orla, não passava, ficava entre o mundo ali dos vivos e dos mortos, não atravessava o rio. Então essas pessoas eram consideradas as pessoas más. Então, inclusive, você vê fazendo voodoo ou intercedendo para que essas pessoas causassem mal para os outros. Então, se fosse o meu caso, que eu quisesse que alguém atrapalhasse, que um espírito aí, uma alma desencarnada fizesse o mal, eram essas almas aqui que não atravessaram o rio Estinge, porque o Caronte não quis atravessá-las porque elas estavam sem o dinheiro, sem a moeda, ou porque não tinha tido um enterro decente. Os gregos levavam isso tão a sério que era comum nas cidades ter leis obrigando a colocar a moeda no defunto, no morto, e às vezes, como punição, alguém receberia a punição de não ser enterrado, exatamente para não ter paz. Virava aquelas almas sem paz que ficavam vagando por aí, perturbando as pessoas, sabe? Na verdade, essa ideia existe até hoje em muitas religiões. Atravessou então o rio Estingue, atravessou. Vai chegar onde? Vai chegar no Hades. Gente, a Bíblia fala de Hades o tempo todo. Vamos entender o que é o Hades. De acordo com a mitologia grega, o Hades é considerado um local, mas também é considerado um deus. O deus Hades. Esse deus Hades, ele não mata. Ele apenas julga as almas que chegam até ele. Então chegou a alma ao deus Hades, tá bom? O Thanatos levou, o Asqueronte transportou pelo rio, tá? Tinha aquele cachorro com várias cabeças, né? E Cerberus, alguma coisa assim. E quando atravessava, chegava no Hades. No Hades tinha 3 departamentos, 3 repartições. A primeira repartição do Hades era o campo de Asfódelos. O que era o campo de Asfódelos? Era um local onde ficavam as pessoas que eram consideradas mais ou menos. Não era nem má e nem boas. Eram pessoas que não fez mal para os deuses, mas também não fez bem. Então essa pessoa ficava neutra. Ela ia para um campo onde tinha árvores tristes, mas não ficava sendo torturadas, não tinha fogo, não era um lugar muito triste. Era só um local de neutro, vamos dizer assim. O outro departamento, a outra repartição do Hades, era o Tártaro. Tártaro, na Bíblia, até mesmo pode ser traduzida por o abismo. Lembra quando Jesus disse na parábola de Lázaro do rico, olha, existe entre nós um abismo que não pode ser atravessado? Esse abismo é Tártaro. Tártaro também entende-se que é onde ficou as almas dos anjos que não guardaram o seu status. Está escrito em Judas capítulo 6,
versículo 6, porque Judas não tem capítulo, né? Só tem capítulo único. Então deixa eu ler para vocês aqui. Essas almas ficavam no Tártaro. Tome muito cuidado com isso aqui, pessoal. As almas ficavam no Tártaro. Judas, vamos lá, antes do Apocalipse, Judas 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Esses anjos acreditam-se que estão no Tártaro. Quando diz que Deus não perdoou os anjos e tal, Tártaro é o lugar deles. E o terceiro lugar era onde iam as pessoas boas, que fizeram bem, que foram boazinha com os deuses. Então essas pessoas iriam para o campo de Elíseos. Campo de Elíseos é o seio de Abraão. Tipo isso, campo de Elíseos, seio de Abraão. Então ficamos aqui. A questão da morte. Thanatos é o deus da morte. Então quando fala de tanatologia, esse tipo de coisa de morte, o deus da morte é Thanatos. Quando fala de quem levava as almas dos mortos, se você observar quando Lázaro morreu, os anjos levaram Lázaro para o seio de Abraão. Mas Jesus não disse quem levou o rico para o Hades, tá bom? Para o seio de Abraão, quem leva é os anjos. Então, quando um salvo em Cristo morre, quem leva o corpo para o seio de Abraão não é Caronte. Quem leva a alma para o seio de Abraão é os anjos. Mas quando morre, então a morte leva o Caronte de acordo com os gregos. E chega no Hades, o Hades tem as três repartições. Tem o campo de Asfodelos, tem o Tártaro e tem o campo de Elíseos, tá bom? E talvez essa questão aí de campo de Asfodelos, onde ficam as pessoas mais ou menos e tal, é que tenha vindo algumas ideias de purgatório, por exemplo, pessoas que não vai nem para o inferno e nem para o céu, tá bom? Não vai nem para o Tártaro e nem para o campo de Elíseos. Elas ficam presas ali no campo de Asfodelos, tá bom? Tem também os limbos, inclusive o Papa antecessor desse aí, né? Acho que João Paulo XVI, o limbos de criança, ele cortou, ele aboliu, sei lá, ele resolveu acabar com isso, até porque ninguém sabia explicar direitinho o que era. Na verdade, as crianças que morriam sem ser batizadas pela igreja, então ia para esse limbus de criança. Então o Papa entendeu que isso não existia e mandou cortar, acabar com esse negócio, para não ir para o inferno. E agora, pessoal, vamos voltar aqui para a Bíblia. Eu espero que você não tenha escandalizado por causa dessa aula. Apocalipse 1 e 18. Para entender Apocalipse 1 e 18, vamos entender então que do mundo de Hades ninguém saía. Ele não permitia ninguém sair de lá. Tem várias histórias de pessoas que tentou sair, tentou enganar o Deus, mas eles foram punidos, tá bom? Um deles, por exemplo, que tentou enganar a morte, ele foi punido, que ele tinha que empurrar uma pedra por um morro acima, e todos os dias que ele chegava lá no topo do morro, empurrando aquela grande pedra, e empurrando, chegava lá, ele via a pedra rolar de novo e parava lá embaixo, ele tinha que voltar e ficava toda a vida naquele trabalho, naquela labuta de tentar enganar a morte. Ele foi punido fazendo um trabalho que não tinha fim, que não terminava. É igual as pessoas fazem uma cirurgia aqui, fazem uma cirurgia ali, passam um creme aqui, passam um creme ali, come isso, deixa de comer aquilo, mas é um trabalho que você não vai vencer. Você vai perder. Mais cedo ou mais tarde, a morte te vence. A velhice chega. Então observe aqui, por favor,
Apocalipse 1:18. Eu disse que ninguém conseguia enganar o Deus da morte. Ele não deixava, ele ia atrás, tá bom? Um instrumentista até tentou enganar esse Deus da morte, mas ele se comoveu, chorou, né, por causa da música que ele tocou, mas também foi enganado também em seguida. Ele tentou enganar e foi enganado, tá bom? A história conta que ele deixou que esse homem voltasse ao mundo dos vivos, mas ele não podia olhar para trás. E se ele acreditasse que a esposa dele, que morreu primeiro, estava seguindo ele, sem olhar para trás, ele deixaria a levar. Ele foi, na verdade, buscar a esposa dele no mundo dos mortos. Aí a história conta que, quando ele estava quase saindo, ele olhou para trás e a esposa dele foi arrastada novamente para o mundo dos mortos, para o Hades, e ele ficou vagando, contando a história como era o mundo dos mortos. Mas, então, Apocalipse 1:18, vamos lá? Apocalipse 1:18. Pessoal, a filosofia, ela começou a surgir mais ou menos, os filósofos socráticos, a filosofia clássica, lá para 400 antes de Cristo. 400 anos antes de Cristo é muita coisa, entendeu? O Brasil tem 500 anos de história, então vamos entender. Mas antes de Sócrates, de Platão e de Aristóteles, tinha outros. É considerado o primeiro filósofo da história, Tales de Mileto. Então, antes desses filósofos, tinha também os filósofos conhecidos como filósofos da natureza. Esses filósofos é que trouxeram a dúvida da mitologia. Acabaram com a mitologia praticamente, porque eles mostravam que chove não é por causa do martelo de Thor. Uma terra não dá frutos, não é porque Deus amaldiçoou, é porque faltam nutrientes. É só adubar a terra que ela vai dar frutos, seja qual for essa terra. Então, esses filósofos começavam a questionar isso, e a filosofia e a mitologia virou belas artes. Vamos entender, então, que Jesus conhecia a mitologia, que o Novo Testamento foi escrito depois da mitologia. A mitologia já estava encerrada. Entendia-se que o Hades já tinha encerrado, ninguém mais vencia o Hades, ninguém mais vencia o Thanatos, e que o Caronte é que levava só quem ele queria levar, e ninguém mais chegava ao Hades se não fosse por Caronte. Isso já estava definido até Jesus chegar. Quando Jesus chega, Apocalipse 1:18, vou ler para vocês aqui. Apocalipse 1:18, Jesus disse assim: Eu é o que vivo, fui morto, mas eis que tenho as chaves da morte e do Hades. Jesus estava dizendo assim: eu tenho a chave de Thanatos e tenho a chave do Hades. Sabe o que significa isso? Jesus estava dizendo assim: eu morri, mas como eu tenho poder de tomar a minha vida de volta, eu mando no Thanatos, na morte, eu mando o Caronte. Não faz diferença para crente salvo, nem para Deus. E eu mando também no Hades. Eu não fico preso lá. Na mitologia grega, várias pessoas tentaram sair do Hades. Jesus disse: eu é que mando, eu é que tenho a chave. Tá bom? Atos 2:27, só para você entender como é que isso está fixado na nossa cultura e na nossa cultura também religiosa. Atos 2:27 diz assim: pois não deixará a minha alma no Hades, e nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. A convicção. Pedro pregando
Pedro tinha convicção de que a alma dele não ficaria no Hades, tá bom? Não ficaria no Hades. Então, esse Deus que escolhia para onde a alma ia, não fazia parte, Deus o livraria. A convicção de Pedro era essa. 1 Coríntios 15 e 55. 1 Coríntios 15 e 55. Pode me acompanhar aí na Bíblia de vocês, tá bom? 1 Coríntios, depois de Romanos. 1 Coríntios 15 e 55 vai dizer assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, Thanatos, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, ó Hades, a sua vitória? Lembra daquele hino? Morte, onde está, ó morte, a sua vitória? Jesus ressuscitou. Isso é antigo. Daí é que tem essa ideia do Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. A filosofia grega, então, não parou na Grécia, ela parou em Cristo, porque Cristo venceu Thanatos, Cristo não precisou de Caronte, e Cristo tem a chave do Hades, venceu Thanatos da mitologia grega. Jesus venceu o Hades. Pessoal, não é que a palavra de Deus é mitologia, nada disso. Mas a linguagem que foi escrita, nós somos mais do que vencedores. Se Jesus venceu a morte, se Jesus venceu o Hades, se Caronte não precisou, não tem influência na vida do crente, nós somos mais do que vencedores. Deus abençoe você, um grande abraço, até mais.